Boa noite, amada igreja. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Hoje um texto um pouco mais longo, do versículo 3 até o versículo 17, do 5º capítulo desta carta. Efésios 5, do 3 ao 17. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós como convém aos santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabeis, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos falar com Ele mais uma vez. Pai bendito, obrigado porque desde toda a eternidade o Senhor escolheu cada um daqueles que estaria aqui hoje, nessa noite, para ouvir a Tua palavra. Obrigado porque, como vimos pela manhã, não existem acasos diante do Senhor. Tudo está coordenado, preparado por Ti. Mas nós queremos responder bem a isso. Por isso, Pai, prepara o nosso coração, abre ele, amolece ele, para que a Tua palavra venha fazer morada dentro de nós e transformar todo o nosso ser. Nos ajuda, Senhor, a viver a luz de Cristo, a brilhar a Tua luz, que um dia nos resgatou das trevas para ela mesma. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, como ficou bem claro pela liturgia, e o presbítero Eliel já ajudou você a perceber isso, hoje vamos falar sobre essa luz, sobre a nossa união à luz que há em Deus. Mas por que falar disso justamente nessa passagem? Além de porque no meio da passagem, do versículo 8 ao 14, é uma das palavras mais repetidas, é justamente porque esse é o ponto central desse momento todo que Paulo está construindo na carta aos Efésios. Se você teve o privilégio de estar acompanhando a série desde o capítulo 1, você percebeu que é uma carta que fala de vários assuntos. Do capítulo 1 ao 3, nós vimos grandes temas teológicos: a salvação, a trindade, a eleição, o amor de Deus, coisas que realmente nos maravilham e deixam inspirados. E do capítulo 4 para frente, até o final da carta, nós estamos agora na parte chamada de prática da carta, em que o apóstolo Paulo vai chamar a igreja de Éfeso, e todos nós aqui, afinal de contas era uma carta que circulava tanto naquela época como também nos dias de hoje, chama cada um de nós que se diz crente a viver de acordo com a vocação, de uma forma digna da vocação a que nós somos chamados. É o que Paulo fala logo no comecinho do capítulo 4, que nós vivamos de forma digna a vocação que nós somos chamados. E tudo que ele faz a partir daqui é mostrar como fazemos isso. Então nós já vimos a importância de nós lutarmos pela unidade, a importância de nós usarmos nossos dons para o crescimento da igreja, usarmos também da nossa vida como um processo de mudança, do despir e do renovar, e vimos também na semana passada como fazer isso de forma prática, em várias áreas da vida. Nós chegamos aqui no capítulo 5, então, meus irmãos, agora no ponto máximo, em que o apóstolo Paulo vai dar o grande discurso dele sobre a importância de mudar de vida. Se você não entendeu até agora, Paulo vai repetir mais uma vez
e eu também, e o Espírito Santo também, para que você entenda que a mudança de vida não é um detalhe na vida do cristão, mas algo fundamental, considerando a nossa essência, quem nós somos em Cristo Jesus. Então vamos ao texto. O versículo 3 até o versículo 7, Paulo vai fazer uma última puxada de orelha. Por quê? Até aqui nós vimos ele falando sobre a importância de nós pararmos de fazer algumas coisas, mentir, roubar, dar lugar à ira, comunicação destrutiva, deixarmos para trás essas coisas, nos despir delas, ter o processo de arrependimento e aprender a fazer coisas novas. E isso era importante porque os efésios viviam em um mundo completamente pagão, muito diferente do nosso. Um mundo em que sexo, drogas, naquela época já existiam algumas, não sintéticas como o de hoje, um mundo em que roubo, mentira, violência existiam em todas as esquinas de Éfeso. Muito diferente da gente, não é mesmo? A situação não muda muito. Mudam os deuses, o nome deles, mudam as cidades, mudam o nome dos povos, mas o problema continua o mesmo, o pecado. Então Paulo vai chamar a nossa atenção aqui, no começo dessa passagem de hoje, para nós prestarmos atenção o quanto esse mundo que está condenado, esse mundo que está perdido, esse mundo que rejeita Cristo, tenta lutar contra a luz de Deus e tenta fazer com que a nossa mente seja permeada por toda sorte de maldade, em vários termos que o apóstolo Paulo vai apresentar aqui, mas que poderiam ser resumidos em duas grandes ideias: a imoralidade sexual e a cobiça. Tem um autor reformado, que trabalha muito sobre aconselhamento, Paul Tripp, que lançou um livro chamado Sexo e Dinheiro. É um livro fino, mas é uma bomba. Se você tiver oportunidade um dia, tente ler esse livro. Em que ele vai falar que os grandes problemas da humanidade, desde o começo, sempre foram sexo e dinheiro. Alguns acrescentam poder, mas a verdade é que todo mundo que quer poder tenta conseguir normalmente por meio ou do dinheiro ou do sexo. O problema da humanidade sempre foi nesse sentido. Se você ler Gênesis capítulo 1 até o capítulo 6, você vai perceber que sempre foi em torno disso que o problema todo girou. Desde o princípio, a maldade do homem se expressa nessas duas áreas. Em você cobiçar, desejar aquilo que não é seu e empregar todos os meios necessários para conquistar aquilo para você, nem que seja a força, e também você fazer isso com pessoas. Tal pessoa me atrai, vou tê-la para mim, custe o que custar. Então, todo tipo de violência, maltrato, abuso surgiram por causa do pecado do homem. Não é um problema social, não é um problema do capitalismo, não é um problema do mundo ocidental. É um problema do coração humano que vem do pecado. E aí Paulo vai chamar nossa atenção justamente para isso. Porque assim como os efésios, vivemos em um mundo em que o sexo, o dinheiro e o poder, juntamente com eles, são coisas que cativam o nosso coração. Olha o que ele diz, versículo 3. Mas a impudicícia, uma palavra um pouco estranha para nós, mas que significa imoralidade sexual. A palavra original é porneia, você já sabe de onde, que veio alguns termos que você conhece a partir daqui. Mas toda essa imoralidade, toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós como convém aos santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs, ou chocarrices, outra palavra estranha para nós, mas que são conversas que não fazem sentido algum. É papo furado, bobagem atrás de bobagem. Coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Então, o primeiro chamado do apóstolo Paulo é para que nós coloquemos um freio, um filtro àquilo que nós ouvimos e àquilo que nós falamos. A maneira como o mundo que nos cerca ecoa no nosso coração e como aquilo reverbera através da nossa boca. Porque, se você não percebeu isso, nós repetimos tudo aquilo que ouvimos. Em maior ou em menor grau, nós sempre repetimos aquilo que ouvimos. O próprio vocabulário que você aprende desde criança vem, em grande parte, dos seus próprios pais. Tem algumas palavras que dentro de casa você ouve e você sabe o que aquela palavra significa, mas fora de casa parece não fazer muito sentido. Meu pai, por exemplo, de vez em quando me chama de João. Meu nome é Gunther, mas ele fala, ô João, ô Joãozinho. Se alguém ouvir na rua, vai ficar assim. Cadê o João? Eu sei que ele está falando comigo. Meu nome não é João, nunca foi, acho que nunca virou uma possibilidade de ser. Mas se ele fala, eu sei o que significa no contexto familiar. E no meio desse contexto, a palavra João, o Joãozinho, remete a mim. Então eu ouço aquilo e dentro do meu imaginário de palavras faz parte do meu vocabulário. A mesma coisa acontece com tudo. Quando você vive um mundo no qual palavras torpes, palavras de baixo calão, palavrão, palavras que falam de partes do nosso corpo de forma pejorativa, um mundo em que músicas de todos os estilos musicais, hoje em dia não tem uma que escapa quase,
Vão falar sobre o ato sexual, o relacionamento de um homem com uma mulher fora e dentro do casamento, de forma tão baixa, de tão vil, de tão egoísta, de tão exploradora. Quando a gente vive num mundo assim, é muito fácil isso sair da nossa boca. É muito fácil você repetir alguns jargões do mundo. Afinal de contas, o mundo é dos espertos, não é mesmo? A gente escuta isso desde que nasce. A gente costuma falar essas coisas. Alguns costumam levar isso aqui para várias áreas da vida e, a partir daquilo que ouvem, pautam a sua existência. E o apóstolo Paulo vai nos chamar a atenção para pare com isso. Não é porque você está no mundo, você ouve certas coisas frequentemente na música, na TV, nas séries, no Instagram, onde for, que aquilo pode entrar na sua vida como se fosse um morador da sua casa. Na verdade, nós temos que ter a nossa porta do nosso coração muito bem fechada. E para que alguém entre, alguma palavra entre, alguma música entre, alguma arte entre, nós temos que ser criteriosos. Por isso que ele fala que nenhuma dessas coisas nem sequer se nomeia entre vós, como convém aos santos. Ao invés de fazer isso, pratique, fale de ações de graças. Através de sua boca, fale de coisas que edificam e que agradam ao Senhor, algo que ele falou na passagem passada. Então, meus irmãos, a primeira coisa que Paulo vai nos chamar a atenção é cuidado com aquilo que você ouve. Cuidado com aquilo que você lê, cuidado com aquilo que você fica rolando horas e horas e horas na tela do seu celular, porque aquilo vai te influenciar. Não é que você não pode olhar nenhuma dessas coisas, por exemplo, mexer no Instagram, ouvir música secular, ler um livro que não seja cristão, não é disso que eu estou falando. Porém, se você faz isso de forma acrítica, como se você fosse completamente imune a qualquer tipo de influência, você está sendo tolo. Algo que Paulo vai falar no final dessa passagem que veremos daqui a pouco. Mas nós precisamos ser prudentes. Tudo que está ao meu redor me influencia. A grande questão é, como você vai lidar com isso? Rejeitando ou levando à frente? Sendo uma câmara de eco que transmite aquilo que você escuta, lê e consome, ou alguém que vai receber, até mesmo sem querer aquilo, porque carros de som existem, vizinhos barulhentos existem, pegar aquilo, entender e então decidir, daqui não passa. Esse tipo de bobagem vai morrer aqui. Eu não vou levar isso para frente. Eu não vou trazer esse tipo de vocabulário para minha casa, para os meus filhos, para o meu casamento. Eu não vou trazer esse tipo de brincadeira, piadas e termos inapropriados para a minha vida de igreja. E quando eu digo isso, não é separar a igreja do mundo. Alguns fazem esse dualismo, né? Eu estou na igreja, não posso nem falar palavrão. Não pode em lugar nenhum. Eu estou na igreja, não pode falar de nenhum assunto um pouco mais picante no casamento. Dependendo de como você fala, não deveria falar em lugar nenhum. Não é não falar desses assuntos. Tem assuntos que têm que ser tratados. E a Bíblia fala sobre todos eles. Porém, de forma, lugar e linguagem apropriada para cada coisa. Porque o que a nossa cultura mais faz é esvaziar o sentido das palavras e colocar um sentido completamente deturpado ali no meio. Por isso, meus irmãos, não sejam tolos. O mundo ao nosso redor usa as palavras que Deus criou. A sexualidade humana no casamento foi criada por Deus. O que o mundo faz com isso? Joga na lama, pisa, destrói da forma mais vil possível. Nós precisamos resgatar essas coisas pela palavra do Senhor e não da forma como o mundo nos ensina. Mas ele continua. Versículos 5 e 6, ele vai dar uma última chamada de atenção, bem séria, para cada um de nós, em que ele vai dizer, sabei, pois, isto, nenhum incontinente, quem não segura, dá vazão a todos os impulsos, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, Paulo estava dando várias broncas na igreja. Agora ele dá a última chamada de atenção e ele quer deixar isso bem claro. Quem vive na imoralidade sexual, ou seja, vendo pornografia, usando do sexo fora do casamento, ou de forma deturpada, até mesmo dentro do casamento, e não vê nisso problema algum, esse não tem parte com o Senhor. Se você vive dominado pela pornografia, e hoje isso é um problema sério, eu lembro quando eu era criança, eu ouvia falar disso. Hoje em dia as crianças de 10, 11 anos já sabem disso. A gente pensa que não, mas eles sabem, os coleguinhas deles veem isso na escola. Todo mundo vê. Quando eu era criança, eu ouvia falar que pornografia era um problema de homem. Hoje em dia, é de mulher tanto quanto de homem. O tanto de adolescentes e jovens escravizados por isso é impensável. A gente costuma sempre colocar para baixo na expectativa que nós temos, mas as crianças mais novas têm acesso a isso cada vez mais cedo. Eu lembro que na minha época já tinha internet. A primeira vez que eu vi, eu tinha 12 anos. Hoje em dia, com 10, 8, 7, em grupo de WhatsApp da escola, as crianças já veem de tudo que você puder imaginar. E isso escraviza as pessoas.
E o apóstolo Paulo vai falar, se você é uma pessoa que vive em devassidão nessa área, seja com a pornografia, adultério, ou o que for nessa área, que é deturpar a ação da palavra de Deus, que outro momento pode explicar com mais detalhes, se você vive dessa forma, você não tem parte no reino de Deus. Se você é uma pessoa que vive de forma impura, uma pessoa que não tem ética, que não tem valores, simplesmente dá vazão ao seu coração, afinal de contas, se eu sinto, me faz bem, é certo. Se você vive assim, você não tem parte no reino de Deus. Se você é uma pessoa avarenta, aqui a gente até estranha, mas Paulo, parece que promiscuidade na área sexual é tão pior do que a avareza. Para Paulo não é. Ele fala que a avareza, uma pessoa cobiçosa que encontra no dinheiro e nos bens o seu valor, essa pessoa é idólatra. E ele fala, quem vive em função do que tem no banco, quem vive em função da marca de roupa que usa, quem vive em função daquilo que conquista ou não conquista, dos seus feitos, das suas posses, essa pessoa não tem parte no reino de Deus. E parece que Paulo saberia da nossa época e diz logo em seguida, ninguém vos engane com palavras vãs. Porque desde aquela época chegava alguém e falava assim, meu querido, não escuta o que aquele pastor malvado, legalista, fariseu estava falando. Jesus tem um amor tão grande, mas tão grande que tem espaço para todo mundo. Pode vir. Você tem problemas? Venha e continue assim, porque afinal de contas ninguém é perfeito. Pode vir desse jeito e fique desse jeito. Afinal de contas, se você é assim, Deus te fez assim. Se você sente, é porque você é isso que você sente. E Paulo parece que sabia que viriam pessoas assim. E ele fala, não deixe ninguém te enganar. E o erro, ele é muito parecido com a verdade, por isso que ele é perigoso. É verdade que os braços de Deus estão abertos para todo pecador arrependido. É verdade que Jesus Cristo não rejeita nenhum que vem até Ele arrependido e buscando salvação. É verdade que você vem como você está. E Jesus não vai te rejeitar porque você é pecador, sujo, imundo e tem vários problemas na vida. Ele vai te acolher. Mas a mentira é que Ele não vai fazer nada com isso. Se eu vou até Cristo do jeito que eu estou, eu não permaneço mais como eu estou. Se eu era imoral, adúltero, idólatra, viciado em pornografia, em imoralidade, se a minha vida era toda bagunçada, eu encontro a Cristo, minha vida tem que mudar. Porque se ela não muda, eu ainda estou no versículo 5. Condenado, fora do reino de Cristo. E nós esquecemos do quanto entrar no reino dos céus é algo tão criterioso. Lembra do que Jesus disse no final do Sermão do Monte? No último dia virão pessoas falando assim, Senhor, em teu nome expulsei demônios. Em teu nome eu profetizei, em teu nome eu fiz isso, isso e aquilo. E em nenhum momento o texto fala que era mentira. De fato eram expulsões de demônios? Verdadeiras. De fato era pregação? Verdadeira. De fato era profecia? Verdadeira. Só que o coração daquelas pessoas não era de Deus. E aí Jesus vai falar naquele dia, se afastem de mim, eu não conheço vocês. Não, mas foi em teu nome. Na verdade não era. Era uma pessoa que confiava em si mesma. E esse texto vai nos chamar a dureza do Evangelho, que por vezes nós esquecemos, de que Jesus não quer que você permaneça como você era. Se um dia, no nosso caso na Igreja Presbiteriana do Brasil, você decidiu professar a sua fé, vir à frente aqui da igreja e falar para todo mundo que você crê em Deus Pai, Filho, Espírito Santo, crê na palavra de Deus, crê na salvação pela graça e não pelas obras, que crê em todo aquele conjunto de crenças básicas nossas, e disse isso diante do povo de Deus, você tem que viver de acordo com isso. O que acontece, a gente até lamenta isso entre o conselho. Muitos professam a fé e logo em seguida parece que a vida desanda como nunca se viu antes. A pessoa até sai da igreja. A profissão de fé, meus irmãos, não é algo da boca para fora. Ela tem que ser levada a sério diante de Deus. Nós não somos sacramentalistas como na Igreja Católica, em que o sacramento ele funciona como se fosse uma pílula mágica. Eu professei minha fé, pronto, fiz a minha crisma, ou seja, algo equivalente que for, estou no céu. A profissão de fé é uma declaração, um compromisso para toda a vida. Eu professo diante de todo esse povo, eu vou viver como crente. Me exortem, me chamem ao arrependimento, me ajudem a caminhar nesse sentido. Porque nós vamos a Deus como nós estamos, mas não podemos permanecer assim. Por isso, se você se diz cristão e tem vivido de forma tão relapsa, tão acomodada no pecado, saiba que a única pessoa que você está enganando é você mesmo. Deus não se engana. A sua família, os seus parentes, seus presbíteros, seus amigos, eles veem a verdade. O único que está se enganando é você. Por isso, não se engane com palavras vãs. O Evangelho bate, mas o Evangelho cura. E você precisa se arrepender dos seus pecados e chegar até Cristo, porque pessoas vão tentar te enganar falando, não, tudo bem. Normalmente os amigos vão fazer isso. Os colegas vão fazer isso de trabalho, porque eles querem ver você feliz. Só que o Evangelho não quer ver você feliz, quer ver você pleno em Cristo.
Isso vai trazer felicidade, inevitavelmente. Mas não é a felicidade de todo custo. A felicidade do nosso mundo é o quê? Tudo bem. Se te faz feliz, é a frase do diabo, favorita dele. Se te faz feliz, está tudo bem. Nós não podemos ser assim, irmãos. Porque tudo aquilo que pessoas que vivem dessa forma fazem, vai trazer sobre elas a ira de Deus, sobre os filhos da desobediência. E Paulo termina no versículo 7, portanto, não sejais participantes com eles. Percebe com quem que ele está falando? Com a igreja. Porque Paulo sabia que no meio da igreja ia ter crente que ia ter dificuldade na caminhada. Ia ter crente que no meio do caminho ia afrouxar um pouco os passos. Ia ter crente que no meio da jornada ia querer parar para tirar uma soneca, como ele vai chamar a atenção lá mais para frente. Ele sabia que isso ia acontecer. Por isso que ele fala, irmãos, o mundo nos vende uma cultura, nos vende uma liturgia secular na qual vai fazer tudo parecer vão. Você tem que prestar atenção no que você ouve, prestar atenção no que você vê, prestar atenção na forma como você vive, para que você não siga o fluxo do mundo, para que você não seja uma Maria vai com as outras, e sim o Filho de Deus que segue o caminho estreito. Mas continuando, agora Paulo vai falar sobre a luz, do versículo 8 ao 14, quando ele nos diz a base dessa mudança. Por que você tem que fazer isso? E ele responde, versículo 8, pois outrora, no passado, vocês eram trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. E antes da gente ler o cântico aqui do versículo 14, eu queria explicar um pouco essa passagem. As crianças têm estudado, em quase todas as salas da escola dominical, sobre os dias da criação. Quero ver se vocês aprenderam direitinho, crianças. Qual foi a primeira coisa que Deus criou? É uma palavrinha de 3 letras. Exato. Deus criou a luz. E disse Deus, haja luz. E houve luz. E aí eu te pergunto, que dia que foi criado o Sol, a Lua, as estrelas e todos os outros astros que transmitem luz também? Lembrem que dia que foi isso? No primeiro Deus cria a luz. Em qual que ele cria os astros para iluminar a Terra? Vamos ler a Bíblia, gente. No 4º dia. E aí fica aquela pergunta que toda criança gosta de fazer para o pastor na hora que o pastor está distraído. Pastor, como que tinha luz antes do Sol e das estrelas? Porque eu aprendi na escola que o Sol e as estrelas são grandes esferas de gás gigantescas que queimam um calor incalculável e que iluminam todo o universo. Como que tinha luz antes dos astros serem criados? E é claro, meus irmãos, Gênesis não tem o propósito de explicar cientificamente cada uma das coisas. Seria tolo interpretar Gênesis dessa forma. Porém, o que Gênesis nos ensina é a verdadeira luz independe dos astros. A verdadeira luz não é um fruto de um processo de uma reação química ou de combustão. A verdadeira luz, meus irmãos, é a luz de Deus. Por isso que em Gênesis fala que Deus criou a luz depois os astros. E lá em Apocalipse fala o quê? Que no novo céu e na nova terra não haverá mais sol e nem lua. Por quê? Porque a luz do Cordeiro vai iluminar todas as coisas. É claro, é uma linguagem figurada. Talvez realmente exista algum tipo de sol e lua. Mas a ideia é, a verdadeira luz, a luz que brilha, independente de qualquer outra coisa, é a luz de Deus. Por isso que um dos meus trechos favoritos da Bíblia, que eu coloco na minha frase do WhatsApp há mais de alguns anos, é: na tua luz vemos a luz. Um pedaço do Salmo 62. E você já parou para pensar nessa frase? Na tua luz vemos a luz? É porque na luz de Deus eu consigo enxergar a outra luz. Se você olhar muito tempo para o sol, você não consegue enxergar mais nada, sua visão fica toda confusa. Quando você olha para a luz de Deus, você pode olhar até para o sol mais brilhante desse universo e você consegue olhar ele pela ótica do Senhor. Essa é a ideia do Salmo. Quando eu conheço a verdadeira luz, a luz que veio ao mundo, que nós lemos no Evangelho de João, a luz de Cristo que traz vida aos homens, quando a gente conhece a verdadeira luz, a gente pode olhar todas as outras luzes, todas as outras coisas do mundo, sejam elas em trevas ou em luzes menores, e a partir daí falar o que elas de fato são. A verdadeira luz, meus irmãos, é a luz de Deus. E essa luz é a luz que está sobre nós, é a luz que nos traz vida, é a luz que nos dá direção, é a luz que nos dá revelação, é a luz que conduz todo crente na sua caminhada. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar, por que eu tenho que mudar de vida? Porque você era trevas, mas agora você é luz.
Quando Jesus veio, e ele é a luz do mundo, ele veio até nós para nos tirar do império das trevas e nos trazer para onde? Para a luz, para o reino do Filho do seu amor. E quando eu conheço a verdadeira luz, o que acontece? Ela brilha nos nossos corações. E aí o meu coração consegue brilhar de volta. Tem um quadro muito famoso que retrata Santo Agostinho numa mesa, não sei se algum de vocês já viu, no qual ele está diante da Bíblia, e aí tem a luz de Deus por detrás dele. E aquela luz vem, brilha sobre a cabeça dele, e ele tem um coração em chamas. Esse coração em chamas, ele está olhando, Agostinho está meio que assim olhando para a luz. A luz bate no intelecto de Agostinho, mexe com ele, incendeia o seu coração e aquele coração brilha de volta e ilumina toda a sua vida. É justamente essa ideia que Paulo vai nos mostrar aqui. Quando eu conheço a verdadeira luz, ela transforma toda a minha mente, transforma todo o meu coração, todo o meu ser. Porque a partir desse contato, eu posso olhar para o mundo como ele de fato é. Eu posso olhar para as coisas e falar, isso é aquilo. Isso é pecado, isso é santo, isso é bom, isso é ruim, isso agrada, isso desagrada. Por quê? Porque quando a luz vem, o próprio texto diz, a luz manifesta todas as coisas, e tudo aquilo que é manifesto é luz. Hoje pela manhã nós tivemos um apagão aqui na rua. Foi uma baita queda de energia que atrapalhou um pouco a transmissão da aula. Mas quando a luz acaba por mais tempo, especialmente à noite, você sabe como é difícil. Hoje em dia a gente não tem mais tanto costume de ter vela em casa. A última vez que acabou a luz foi no meio da pandemia lá em casa, eu e a Maísa. Estávamos os dois com Covid, trancafiados em casa, acaba a energia e a gente passa o Natal sem energia, com Covid, trancado em casa. E a gente não tinha vela direito, a gente tinha uma ou duas velas no máximo, era pouquinha coisa, virou um jantar à luz de velas meio que forçado. E é complicado, porque eu já sou estabanado com luz. Então, com uma vela, era chutar as coisas, derruba, tropeça, esbarra, tudo fica complicado nas trevas. Mas quando temos luz, nós podemos caminhar com segurança. Nós podemos olhar para as coisas de fato como elas são. E essa é a ideia que Paulo vai trazer para nós. Portanto, outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Então, andem como filhos da luz. Porque o fruto da luz, a manifestação da luz, consiste em toda a bondade, justiça e verdade, pelas quais a gente vai provar sempre o que é agradável ao Senhor. Se eu conheço a luz, eu vou viver de forma digna. A gente complica demais a fé cristã. Algumas pessoas se sentem tão desincentivadas a viver o cristianismo porque pensam assim, não, mas eu não conheço muito de Bíblia. Eu nunca li a Bíblia toda. Será que isso é pecado? Será que aquilo ali não é pecado? Será que aquilo ali pode? Será que aquilo não pode? E é verdade, a gente lê pouco a Bíblia e poderia aprender mais. Porém, se eu tenho vida com Deus, devo continuar buscando a Bíblia mesmo assim, não é desculpa. Mas se eu vivo com Deus como filho da luz, naturalmente, pelo convívio com a luz, eu vou conseguir enxergar as coisas pelos olhos de Deus. Naturalmente. Isso não anula a busca pela palavra de Deus. Você tem que ler a sua Bíblia e buscar conhecer cada vez mais a palavra. Porém, só pelo convívio com Deus, Ele já vai iluminar seu coração a ponto de você saber andar. Eu disse isso há algumas semanas e vou dizer novamente. Nós, como cristãos, temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. O Espírito Santo não é mudo. Quando o Espírito Santo descia no livro de Atos, o que as pessoas faziam? Falavam. Quando o Espírito Santo habita em alguém, o que acontece? A pessoa começa a viver a partir dessa habitação do Espírito Santo. Se você é crente de verdade, esse Espírito que habita em você, ele fala, ele é vivo, ele move você, ele te convence do pecado, ele te convence do arrependimento, te chama para ler a palavra de Deus, te chama para se arrepender, te chama para resolver o problema com os seus irmãos. O Espírito Santo ele não fica parado dentro de nós. Ele fala, ele conversa com a nossa alma e tenta nos convencer de tudo isso. E ele de fato faz. Por isso que eu digo, meus irmãos, ler a Bíblia é fundamental. Mas juntamente com isso você tem que ter relacionamento com Deus. Porque sem esse relacionamento, essa informação não entra. Ela fica só aqui. Com o relacionamento, o pouco que você recebe vai influenciar seu coração de tal forma que você vai viver em bondade, justiça e verdade, naturalmente. Por isso que a vida cristã não é um fardo, não é um faça ou não faça, é um viver em relacionamento, um relacionamento que me empodera e me conduz a viver como Cristo viveu, a vida na luz. Por isso que ele vai terminar dizendo, versículo 13 e 14, na verdade agora só o 14, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Os teólogos ficam tentando descobrir o que era isso. Parece que era uma música que a igreja cantava no início da história da igreja. Uma música baseada em várias passagens de Isaías. E o que Paulo faz aqui é pegar um cântico muito conhecido e colocar ele no meio da sua exposição para chamar a atenção da igreja. E falar para aqueles que talvez estejam dormindo. Desperta, você que está brincando de ser crente. Desperta você que pensa que está na luz, mas está vivendo em trevas.
Desperta você que um dia foi resgatado, mas que insiste em viver na lama do pecado. Desperta você que tem sido negligente com a santidade que Deus demanda da sua vida. Desperta você que tem brincado com imoralidade sexual. Desperta você que tem andado de forma cobiçosa, pensando que aquilo que você tem é aquilo que você é. Desperta você que tem visto a vida de forma tão deturpada que não mais enxerga ela como de fato é. Desperta, levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará. A mesma palavra que Paulo falou naquela época é a palavra que você tem que ouvir hoje. Se essa tem sido a sua vida, Paulo, o Espírito Santo está te chamando hoje. Desperta, acorda do sono, pega aquela ramela dos seus olhos, lava seu rosto, lembra do teu batismo se você já foi batizado e leve sua vida a sério. Você não é mais trevas, você não é mais velho homem. Viva então nesse despertar que é providenciado pelo próprio Deus, capacitado pelo próprio Deus e que vai te ser conduzido pelo próprio Deus. E Paulo termina, versículos 15 a 17, nos mostrando como que eu vivo agora, que eu entendi que eu sou um filho da luz. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, tolos, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Tem um segundo aspecto que vai ficar para domingo que vem. Mas por hoje, como que eu posso viver como filho da luz hoje? Abandonando o pecado, despertando para uma nova vida. O que eu faço agora que eu entendi meu papel? Busque comprar o tempo perdido. A expressão de Paulo é muito preciosa, porque remir o tempo é literalmente comprar de volta um tempo que foi perdido. E a palavra aqui para tempo é a palavra kairos. Alguns gostam de brincar que cronos é o tempo do homem, kairos é o tempo de Deus. Não é bem isso tecnicamente. Porém, kairos, essa palavra utilizada por Paulo propositalmente, é a ideia de tempo como momento, tempo como oportunidade. Não é exatamente, uma hora, mas é aquele momento de ação, aquela janela que Deus abriu para você, aquela oportunidade que surgiu. Compre ela de volta. Mas de quem? Justamente do pecado. Justamente desse mundo mau. Remindo o tempo, por quê? Porque os dias são maus. Eu só tenho que comprar algo se aquilo não me pertence. E a ideia que Paulo quer nos chamar agora é a seguinte: você acordou? Você entendeu quem você é? Lavou o seu rosto e percebeu a luz de Cristo que te ilumina e te encaminha? Não perca mais tempo. Pense em todas as oportunidades que você perdeu. Pense na maneira tão leviana como você tem levado a sua vida cristã e compre de volta esse tempo. Mas com que dinheiro que eu vou fazer isso? Com sabedoria. Olhar para aqueles momentos que antes você desprezava e agora falar, não, a partir de agora vai ser diferente. Antes eu assistia o culto olhando para a borboleta que voava. Eu lembro que domingo passado uma borboleta aqui voando. Eu sei que é difícil de prestar atenção, até eu me distraí. Todo mundo ficou assim. A partir de agora eu vou prestar atenção. Eu vou pegar um pedacinho de papel, porque eu me distraio muito fácil. Eu vou pegar uma caneta e eu vou tentar anotar dúvidas, coisas que me marcaram, coisas que são importantes para mim, coisas que as crianças estão fazendo com as atividades ali do fundo. Talvez a sua dificuldade seja ter mais postura no seu trabalho, colocar limites em algumas conversas que não são corretas. O apóstolo Paulo vai falar no versículo 11, que aqueles que conhecem a luz devem reprovar as obras das trevas. Não é virar um fiscal da vida alheia, um crente chato xiita, o chato, mas é se tornar um crente que tem postura. Um crente, quando está num lugar, as pessoas sabem que tem um crente ali. Não porque você usa saia jeans até a canela, ou porque você não corta o cabelo, ou porque não pode ter barba, ou alguma tatuagem, coisa do tipo. Esses usos e costumes que não mostram nada. O que você tem que ter, meu irmão, é postura de cristão. Quando algumas piadas sujas forem feitas, você vai ser aquele que não vai rir. Você vai olhar e pensar, poxa, a minha risada desse tipo de baixaria foi motivo do meu Senhor morrer na cruz. Já deu, né? E você não precisa nem falar nada às vezes. A pessoa só vai olhar e perceber, eu acho que essa piada não é tão engraçada assim. Ou talvez o seu filho vem falar um palavrão dentro de casa. As crianças repetem muito o que ouvem. Elas estão aprendendo ainda a usar a palavra de forma correta. E alguns pais falam assim, não pode falar isso, e dá um tapa na boca. O melhor seria mostrar, filho, o que você está falando vem de um seu coração que é pecador. Você não pode falar palavras sujas, porque Deus te salvou. Você faz parte da grande família de Deus. E os filhos de Deus não falam essas coisas. Então você vai educar que estão debaixo da sua autoridade. No casamento, o seu marido tem falado coisas inadmissíveis no casamento, chame a atenção dele, com amor e respeito, mas chame a atenção. Não seja cúmplice da maldade do seu marido, não seja cúmplice da maldade da sua esposa. Não seja aquela pessoa que faz assim,
ou dar aquele sorrisinho amarelo para não fazer mal feito quando alguém faz algo de errado perto de você. Dependendo da situação, se alguém te pediu a sua opinião, fale, eu não concordo com isso. Para mim isso é inadmissível, é contra a minha ética, os meus valores, eu não vou mais viver assim. Essa é uma forma. Outra forma também é você, a partir de agora, olhar para aqueles momentos que Deus te dá para testemunhar da sua fé positivamente e aproveitar. Sabe aquela conversa que você sentiu dentro do seu coração várias vezes, como que alguém falou assim, fala do Evangelho. Tenta aí. Eu já disse algumas semanas atrás, a menos que você tenha diagnóstico, provavelmente você não é esquizofrênico, e é o Espírito Santo que está falando no seu coração isso. E você faz o que para ele? Shhh. Eu não quero ser indelicado. Shhh. E se eu falar errado? Shhh. E se a pessoa não gostar? Perceba quem você está mandando ficar quieto. E aprenda a remir o tempo, ouvir essa voz, dar testemunho da sua fé, não perder as oportunidades. Não é que você tem que falar o Evangelho para cada uma das pessoas como se fossem aqueles doidos que não conseguem se conter. Talvez você seja essa pessoa e glória a Deus por isso, se for real e natural e sincero. Mas se Deus te coloca oportunidades, aproveite-as. Não desperdice como você tem feito. Isso poderia estender a várias outras áreas. E aqui está a chave da sabedoria. A sabedoria bíblica, exemplificada no livro de Provérbios, não é uma lista de 10 faça ou não faça. Nós temos a lei para isso. O que a sabedoria quer que você faça é pensar biblicamente. Por isso aqui eu dei alguns exemplos, mas poderiam ser milhares de outros exemplos. Como que eu vou saber o que fazer? Pensando a partir da Escritura. Pensando a partir da palavra de Deus. Por isso, versículo 17. Por esta razão, não vos torneis tolos, insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E como que você faz isso? Palavra do Senhor. Lendo, estudando a sua Bíblia, fazendo parte dessa família da fé e conversando com seus irmãos, transmitindo graça, perguntando, conversando e se edificando, participando de um grupo familiar, de um discipulado, lendo a Bíblia em casa com a sua família, fazendo alguma coisa, mas buscando compreender a vontade do Senhor, porque quando eu conheço a vontade de Deus, eu vou ser sábio naturalmente. Não vai ser uma lista de regras, eu dei aqui só ideias para você tentar entender o que eu estou querendo dizer, mas pode se aplicar a várias outras situações. Por quê? Você conhece a vontade de Deus. E a partir dali, você vai viver de acordo com isso. Por isso, meus irmãos, concluindo essa mensagem, o apóstolo Paulo que está chamando a última vez nossa atenção aqui na carta. E eu quero que hoje, pela última vez nessa carta, você lembre disso. Pare de brincar com a vida cristã. Pare de brincar com o batismo que um dia você recebeu. Pare de brincar com a sua profissão de fé. Pare de brincar com o nome, o ofício que você tem na igreja do Senhor. Leve a vida cristã a sério. Não como um fardo. Eu falei bastante sobre isso, acho que você entendeu. Não como um fardo, mas pelo privilégio que é ser da família do Senhor. Há alguns sermões atrás eu falei justamente sobre isso. Os filhos dos reis não são disciplinados com surras. Ninguém é doido de bater no filho do rei. Mas são disciplinados e exortados a viver pela dignidade da sua posição. Se você entende quem você é, luz do Senhor, servo de Deus, filho de Deus Pai, irmão de Jesus Cristo, habitação do Espírito Santo, viva com dignidade. Viva de acordo, desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Mas, em segundo lugar, se você já está andando bem, ajude os que não estão. Certamente tem alguém perto de você que você pode abençoar, seja por meio de um conselho, de uma conversa, de um exemplo, do amor, da correção. Não se enxergue como uma ilha no meio do cristianismo, se enxergue como um membro de um corpo. Então, derrame a sua vida na vida de outros. Participe da comunidade dos crentes e ajude outros a caminhar na luz. Hoje, eu estou pregando sobre isso. Você pode levar isso para alguém que não estava aqui hoje. Você pode conversar com sua família. Você pode conversar com um colega de trabalho que você está tentando evangelizar. Leve isso para outros. Ajude os outros a caminhar na luz do Senhor. Como o texto de Isaías termina dizendo, vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Por isso, desperte se você está dormindo. E se você está acordado, ajude outros a despertar para esse grande chamado, essa grande vocação, para aproveitarmos a oportunidade que Deus nos dá no nosso dia a dia. Vamos orar e depois nós cantaremos um hino nos preparando para a ceia do Senhor. Deus querido, obrigado pelo privilégio que é fazer parte do teu povo. Um privilégio que foi conquistado pelo Senhor Jesus na cruz e não por nossas obras, ou por nosso mérito, ou por nossa vontade, porque a tua palavra nos ensina que todos aqueles que o Senhor chamou e escolheu, estes têm o direito de serem filhos do Senhor. Não aqueles que foram feitos por vontade da carne ou dos homens. O Senhor que nos chama para essa família. É convite da tua graça. E pedimos, Pai, que todos aqueles que foram chamados e que talvez hoje estejam em rebeldia, vivendo a vida cristã de qualquer jeito,
quase que como descrentes. Dê arrependimento, Pai. Desperta esses irmãos nossos. Desperte aqueles que não estão ainda nesse estado, mas estão querendo dar aquela pescada. Dormir de leve e não prestar atenção na vida cristã. Desperta o nosso coração, nos dá verdadeiro arrependimento, Pai. Nos ajude a levar a vida cristã a sério. Ajude aqueles que estão caminhando bem, para que não tropecem se estão de pé, mas que possam ajudar outros que estão caídos no caminho a também despertar. Nos ajude a ser uma igreja unida, não uma igreja de pessoas que ficam julgando umas às outras, mas pessoas que incentivam, levantam e caminham umas com as outras. Nos ajuda, Pai, a viver na luz do Senhor, como luz que somos, pela luz que nos iluminou um dia e continua nos iluminando até o novo céu e a nova terra. É o que nós pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.